Participarão aqui hoje conosco do evento a doutora Flávia Franca Mello. Ela é médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é integrante da equipe de endocrinopatias na gestação do Hospital Regional de Taguatinga e analista do MPU. Ela tem residência médica em clínica médica e endocrinologia e metabologia pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e também é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Conosco também hoje a doutora Amanda Branquinho, que é nutricionista e mestre em nutrição humana, pós-graduada em consultoria alimentar e nutricional e pós-graduada em obesidade e emagrecimento. Ela é nutricionista do MPF desde 2009, atua em consultório, berçário e na promoção de saúde institucional. Bom evento a todos, aproveitem, até logo. E vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui minha apresentação. Fica à vontade, Flávio. Só consegui colocar aqui até. Essas tecnologias são ótimas, né, gente? Ao vivo era tão bom. Mas vamos lá. Então, vamos começar falando sobre diabetes na gestação. Primeiro, por que a gente deve investigar, né, a presença de diabetes na gestação? O diabetes na gestação está relacionado com o aumento do risco materno de persistência do diabetes após a gestação ou desenvolvimento futuro depois também da gestação. Está relacionado com consequências no desenvolvimento fetal e outras doenças futuras, como obesidade, a síndrome metabólica, né, que é uma associação de obesidade, aumento, né, de gordura abdominal, com problemas de triglicerídeo, alteração de glicose e pressão alta. E também diabetes. Então, todas essas doenças, elas são mais prevalentes em pessoas cuja mãe teve diabetes gestacional. E também a gente deve investigar para a prevenção de potenciais complicações materno-fetais durante a gestação, não só pensando no futuro. E uma dúvida muito frequente, que às vezes surge, né, no consultório, que os pacientes perguntam, é se existe alguma diferença entre o diabetes antes da gestação e o diabetes gestacional. E a resposta é sim. Existe muita diferença, tá? Os níveis, eu coloquei aqui, são muitos números, mas eu vou tentar falar rapidamente, né? Que fora do período gestacional, para a gente considerar a pessoa com pré-diabetes ou diabetes, precisa de níveis glicêmicos um pouco maiores, o açúcar do sangue tem que estar um pouco maior, né? Se a glicemia de jejum estiver entre 100 até 125, a gente considera a pessoa com pré-diabetes. O normal é até 99 da glicemia de jejum. Esse pré-diabetes inicial a gente chama só como glicemia de jejum alterada. Se a gente pedir uma curva glicêmica, que é aquele exame que você chega no laboratório em jejum, eles colhem o exame de sangue, te dão um líquido bem doce para tomar, com 75 gramas de glicose, e dosam novamente a glicose 2 horas depois, né? Essa é a curva glicêmica. Depois dessas 2 horas, a sua glicemia estiver entre 140 até 199, a gente considera como também outro estágio do pré-diabetes, que é a intolerância à glicose, tá? E um outro método de análise é a hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada, né? Os nossos glóbulos vermelhos do sangue, né? As hemácias, com o excesso de glicose na circulação, elas começam a ter uma glicação de algumas proteínas, são alterações em algumas proteínas da hemácia, tá? E esse percentual dessa quantidade de hemácias com essa alteração também nos dá informações a respeito de como esteve a nossa glicose nos últimos 3 meses, tá? Se esse percentual de hemoglobina glicada tiver entre 5,7 até menor do que 6,5, a gente considera também como pré-diabetes. Já os níveis de diabetes mesmo, isso tudo fora da gestação, tá, pessoal? Os níveis para diabetes mesmo, a glicemia de jejum tem que estar maior ou igual a 126.
Durante a curva glicêmica tem que ficar maior ou igual a 200, ou medida ao acaso, tanto faz se a pessoa está em jejum ou não, maior ou igual a 200, mas associados com aqueles sintomas clássicos que a gente sempre ouve falar de quem tem diabetes, né? Que é muita perda de peso, muita sede e urinando muito, tá? Quando a gente associa essa glicemia ao acaso com esses sintomas, a gente também já fecha o diagnóstico. Ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, tá? Para fechar o diagnóstico de diabetes, a gente dificilmente já fecha com um exame só. A gente sempre confirma com algum outro exame. Então, se você tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, é sempre recomendado a gente fazer outro teste, ou a curva glicêmica, ou pedir uma hemoglobina glicada para ver se realmente confirma o diabetes ou não. Já na gestação, níveis menores de glicose já são capazes de ter repercussões negativas. Então, para a gente fechar o diagnóstico de diabetes gestacional, tem que ter uma glicemia de jejum maior ou igual a 92. Então, é no nível mais baixo do que fora da gestação. Por isso que muita gente fica confusa. Ela olha, mas o valor de referência aqui está até 99. O meu deu 92 e essa doutora me deu o diagnóstico de diabetes gestacional. Mas a gente vai entender melhor isso um pouquinho adiante aqui na apresentação. Ou quando a gente faz uma curva glicêmica, e na gestante, essa curva glicêmica tem que ter 3 medidas. Em jejum, com 1 hora e com 2 horas. É diferente da curva glicêmica fora da gestação, embora também seja a mesma sobrecarga de glicose, tá? E aí, na curva glicêmica, a gente considera o jejum a mesma coisa, maior ou igual a 92, para fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. 1 hora depois, o valor de 180, e 2 horas depois, o valor de 153. Mas por quê, né? Por que uma glicemia de 92 já vai me fechar esse diagnóstico de diabetes gestacional? Vou explicar o porquê que existem esses valores de referência fora da gestação, para depois explicar dentro da gestação por que a gente usa esses valores de referência, tá? Fora do período gestacional, por que a gente usa esse valor de 126 em jejum, 200 na curva, aquela hemoglobina glicada? Esses números se basearam no risco da pessoa que tem diabetes evoluir com doença microvascular a médio e longo prazo. O que é a doença microvascular? São aquelas complicações que a gente sempre ouve falar relacionadas com diabetes, né? Que é de alteração renal, né? Levando a insuficiência renal, que é a nefropatia diabética, alteração na retina, podendo levar a cegueira, né? Perda da visão, que é a retinopatia diabética, e a alteração dos nervos periféricos, que é a neuropatia periférica, que leva a uma perda de sensibilidades nos pés e a um risco de formação de úlceras. Já na gestação, a gente não considera essas doenças crônicas, porque a gestação só dura 9 meses, né? O diabetes é uma vida inteira para poder levar aquelas complicações microvasculares. Então, os valores que a gente utiliza de referência durante a gestação são aqueles que, a partir dos quais tem uma correlação positiva com desfechos maternos ou neonatais adversos, né? Ou seja, quanto maior a glicemia, maior a frequência dessas complicações, que são pré-eclâmpsia, cesariana, a macrosomia, que são aqueles crianças que pesam acima de 4 quilos, né? Aquelas crianças que nascem muito grandes, e o risco de hipoglicemia ao nascimento. Mas de onde que vieram esses números, né? 92, 180, 153, por que é tão diferente assim do diabetes fora da gestação? Bem, em 2008 foi feito um grande estudo realizado em vários centros, em vários países ao redor do mundo, acompanhando 25 mil gestantes, então foi uma quantidade muito grande de gestantes para chegar a essa conclusão, né? E o objetivo era avaliar a relação entre os valores da glicemia materna e com eventos adversos que ocorreram que, né, eventualmente poderiam ocorrer durante a gestação. E o que foi observado nesse estudo é que a partir daqueles valores que eu falei para vocês, né, 92, 180, 153, existe um risco 75% maior de um recém-nascido ter algum desses 3 desfechos neonatais, comparados com as gestantes que não tinham essas alterações glicêmicas. E esses desfechos foram o excesso de peso ao nascimento, ou seja, a macrosomia, né, criança com mais de 4 quilos, um percentual de gordura corporal do bebê muito elevado e um excesso de insulina fetal.
E é importante a gente saber se a paciente já era diabética ou se ela já só desenvolveu diabetes na gestação? Sim, isso é essencial. Por quê? As pacientes que já tinham diabetes antes de engravidar, a gente tem que ficar mais alerta, porque elas já vinham com níveis de açúcar no sangue, de glicose maiores, às vezes desde o período ali da concepção. Então, existe vários motivos pelos quais a gente se preocupa mais, né? A glicose alta no momento da organogênese, no momento da formação inicial ali dos órgãos, aumenta o risco de aborto espontâneo e de anomalias congênitas, tá bom? Se o diabetes estiver controlado, ok, esse risco já não existe, tá? Mas uma paciente que engravidou com a glicose muito alterada tem esse risco, tá? Existe uma chance maior da gestante evoluir com glicemias elevadas durante a gestação, mais do que quem desenvolve diabetes só na gestação, e isso leva a um crescimento fetal excessivo, a macrosomia e complicações no parto, tá? E também existem a chance de aparecimento daquelas complicações microvasculares que eu falei. Quem já era diabética tem chance de aparecimento de problema na retina, de problema renal durante a gestação, que é pior, quanto pior o controle glicêmico, aquelas diabéticas bem controladinhas já não tem tanto esse risco, tá? E para quem não tinha problema de retina, assim, para quem não tinha pode aparecer, e para quem já tinha tem chance de agravamento. Então, quem já tinha uma retinopatia leve pode piorar durante a gestação. Então, é importante, sim, a gente diferenciar se a gestante já era diabética ou se esse diabetes só apareceu após a gestação, tá? Então, por definição, o diabetes gestacional, a gente considera que é uma mulher com hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gravidez, com níveis glicêmicos sanguíneos que não atingem os critérios ainda para diabetes. E o diabetes que eu digo é o diabetes fora da gestação, diabetes mellitus, tá? Já diabetes mellitus diagnosticado na gestação, que às vezes acontece isso, a paciente já era diabética e não sabia, vai descobrir quando vai fazer os primeiros exames ali do pré-natal, tá certo? Às vezes não fazia check-up há muito tempo, não fez aqueles exames antes de engravidar, né? E só descobre mesmo quando já está gestante. Então, a gente considera diabetes mellitus diagnosticado na gestação aquela mulher que não tinha diagnóstico prévio de diabetes mellitus, mas que teve essa hiperglicemia detectada na gravidez e com aqueles níveis glicêmicos mais elevados que a gente utiliza para o critério de diagnóstico fora da gestação. Ou seja, ela foi fazer um exame e a glicemia dela deu 130, 140, a glicemia de jejum. Então, ela já tem um nível que é de diabetes anterior à gestação, não é de diabetes gestacional. Tá certo? E aqui nesse quadrinho é mais para ilustrar como que a gente vai fazer esse rastreamento. Primeiro, quem deve fazer o rastreamento para diabetes gestacional? A recomendação hoje do Ministério da Saúde é que toda gestante no Brasil faça esse rastreamento para diabetes gestacional. Tá? O rastreamento inicial é naquela primeira consulta do pré-natal, quando você faz lá no primeiro trimestre. Inicialmente se pede uma glicemia de jejum, tá? Se essa glicemia de jejum, por acaso, vier maior ou igual a 126, é porque a mulher já era diabética e não sabia, tá? Então, ela já vai ali, a gente já considera como critério de diabetes mellitus e vai pedir todos aqueles exames de rastreamento de complicação microvascular para descartar, né, que ela não tenha ou não possa evoluir, né, com problema na retina ou problema renal durante a gestação. Se a glicemia de jejum vem entre 92 e 125, a gente já considera que ela tem diabetes gestacional também. Antigamente, se esperava o segundo trimestre para fazer esse diagnóstico, mas atualmente, tendo uma glicemia entre 92 e 125 já no primeiro trimestre, já na primeira consulta, a gente considera como diabetes gestacional. Tá? Se essa glicemia de jejum veio menor do que 92, ótimo. Nesse primeiro momento, ela ainda não desenvolveu diabetes gestacional. Não significa que não possa aparecer ao longo da gestação, mas no primeiro trimestre já está tranquilo, tá? Depois dessa primeira avaliação, lá entre 24 e 28 semanas, ali no final do segundo trimestre, é o período que tem um risco maior de aparecimento do diabetes gestacional. Isso por alterações hormonais e de distribuição de nutrientes no organismo mesmo, algo fisiológico que acontece, que quem tem predisposição vai ser nessa época mesmo que vai manifestar Ela esse está sintoma. passando lá a glicemia de jejum, olha lá. Oi, desculpa.
Tá bom. Então, é o seguinte, vamos continuar. Então, lá entre 24 e 28 semanas, a gente faz um teste oral de tolerância à glicose na gestante, aquele com a medição em 3 pontos: jejum, 1 hora e 2 horas. Tá? Se neste teste oral de tolerância à glicose a gestante apresentar aqueles valores que eu falei, né? Então, jejum entre 92 e 125. Na primeira hora, maior ou igual a 180. E na segunda hora, maior ou igual a 153, a gente considera como diabetes gestacional. Sendo que, se nessa curva glicêmica, em algum momento passar de 200, ali na segunda hora, no finalzinho do teste, estiver acima de 200, a gente já considera também que ela já era diabética e não sabia. Tá? Então, tem que ter um cuidado maior para essas pacientes que já tinham o diagnóstico de diabetes. Se você descobre a gestação muito tardiamente, mais de 20 semanas, então a gente não faz essa primeira dosagem da glicemia de jejum, a gente já parte para a curva glicêmica, tá bom? E aí, fiz o diagnóstico de diabetes gestacional, e agora? Bem, a notícia boa é que a mudança no estilo de vida é suficiente para resolver até 80% dos casos de diabetes gestacional, tá? Então, essa mudança de estilo de vida se baseia em quê? Orientação alimentar, então acompanhamento com nutricionista é essencial, tá? Diante de um diagnóstico de diabetes gestacional. A gestante tem que colocar na cabeça que ela tem que ficar mais ativa. Tá? Por mais que sinta mais cansaço, que queira descansar, tem que se movimentar mais e, de preferência, ter uma atividade física programada, tá? Atividade física é assim, se não tem contraindicação, está indicado. Então, se você não tem placenta prévia, descolamento de placenta, algum outro problema de saúde que contraindique, é para fazer atividade física. Em relação à orientação alimentar, vou falar só os princípios gerais, porque a Amanda vai entrar bastante aqui nessa questão, tá? Tem que reduzir o consumo de alimentos processados ou ultraprocessados, então são aquelas farinhas brancas, alimentos industrializados de um modo geral, tá? Isso aqui tem que ser evitado, porque eles geralmente têm um índice glicêmico muito elevado. Tem que observar os rótulos dos alimentos, os alimentos que contêm açúcar, que têm excesso de carboidrato, tá? A gente tem que reduzir o excesso de carboidrato simples, que são, né, as massas brancas, os tubérculos brancos com pouca fibra, e temos que cuidar com o café da manhã, porque geralmente é a refeição onde a gente ingere a quantidade maior de carboidratos no dia. É importante respeitar preferências culturais, tentando adaptar, né, o cardápio mais saudável à realidade cultural de cada um, e tem que envolver a toda a família. E mais para frente eu vou explicar direitinho por quê. Atividade física, qual que é melhor? Na verdade, toda atividade física é recomendada, toda que você consegue fazer durante a gestação. Então, musculação pode ser? Pode, musculação ajuda também a diminuir a glicose, diminuir a resistência insulínica, diminuir a chance de quedas, né, desequilíbrio que acontece com muita frequência durante a gestação. Pode fazer musculação, claro, com a devida orientação e respeitando a sua condição de gestante, né? Caminhada, excelente, tá? Hidroginástica e natação, esses esportes aquáticos são muito bons. Yoga, pilates, alongamento, enfim, o que você conseguir e com a orientação adequada, tá bom? E como saber se essa mudança no estilo de vida deu certo? Fiz o diagnóstico, já estou fazendo dieta, atividade física, e agora? O único jeito da gente saber se teve um controle adequado é medindo a glicemia capilar, né? Furando o dedo ou então usando o sensor de glicose, tá certo? Com que frequência que a gente deve medir a glicemia capilar? Se a paciente tem diabetes gestacional, fez o diagnóstico agora e está começando com esse plano de tratamento, deve medir 4 vezes ao dia, em jejum e 1 hora depois do café, almoço e jantar. Tá? Se a glicemia estiver bem controlada, com essa dieta e com a atividade física, a gente pode reduzir essas medidas, essas picadas, para 3 vezes na semana, mas sempre em 4 medidas ao dia, tá? Então, pode ser, por exemplo, segunda, quarta, sexta, aí vai e mede nesses 4 horários. Quais são os valores que eu tenho que atingir depois que eu inicio o tratamento? Então, isso aqui não é valor de diagnóstico, já é o valor que a gente tem que buscar durante o tratamento, tá? Então, em jejum, e se eventualmente você medir antes de alguma outra refeição, tem que estar 95.
até 95, tá? No máximo. 1 hora após as refeições, até 140. E se eu tô lá fazendo tudo certinho, já comecei minha dieta, eu tô fazendo atividade física, e ainda assim, tô tendo esses escapes de glicemia, minha glicemia de jejum não tá ficando boa, então a gente tem que instituir o tratamento medicamentoso. Atualmente, o que está autorizado a gente usar aqui no Brasil? Insulina, tá? Então, se não controlou com dieta e atividade física, a gente já utiliza insulina. Por quê? A maioria das outras medicações orais, a maioria não, todas elas atravessam a placenta. E a gente não sabe os efeitos no feto a longo prazo, tá? Alguns a gente tem até segurança de saber que, sim, durante a gestação e no parto não vai trazer nenhum prejuízo, mas ninguém sabe se a exposição precoce a essas substâncias ao longo da vida, se não pode ter alguma repercussão. A insulina não tem problema, porque ela é idêntica ao que o nosso pâncreas produz, tá? E na placenta tem uma enzima que degrada a insulina, ela não atravessa a placenta, ela fica só na circulação materna. Então, por isso que a gente tem muita segurança de usar a insulina, tá? Alguns países se admite a utilização da metformina. Na Índia, até na Inglaterra, no sistema de saúde inglês, eles utilizam. Nos Estados Unidos, não, isso não é utilizado e varia de acordo com as agências regulatórias de cada país. Aqui no Brasil, a gente só admite as sociedades médicas, né? Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Ginecologia Obstetrícia e de Diabetes, se admite a utilização da metformina em locais onde o acesso à insulina ou aos insumos para a utilização da insulina é muito difícil. Por exemplo, populações ribeirinhas, pessoas que moram em locais de difícil acesso, sem energia elétrica. Aí se admite, sim, utilizar a metformina. Fora esses casos, não. A indicação é de uso de insulina. Aí, que muita gente fala, nossa, doutora, mas e agora? Eu vou ter que usar insulina? Mas será que a insulina não vicia? Será que eu não vou ter que ficar usando a insulina depois da gestação? A resposta é não, a insulina não vicia. É claro que se uma gestante que está fazendo tudo certinho, controlando bem a alimentação, fazendo bastante atividade física, não conseguiu controlar bem a glicose ainda assim, é porque ela tem uma falha metabólica mais grave. E quem tem essa falha metabólica mais grave é como se fosse uma predisposição genética ao desenvolvimento do diabetes. Então, pode ser que essa gestante, depois da gestação, permaneça diabética. Mas, primeiro, não necessariamente vai continuar utilizando a insulina, porque depois que o neném nasce, existem outras opções de medicamentos orais que a gente pode utilizar, tá certo? Então, assim, né, ela vai usar, não significa que ela vai continuar diabética, e se ela continuar diabética, não significa que ela vai necessitar continuar usando insulina, tá bom? Então, insulina não vicia. Se durante a gestação alguma gestante precisar de utilizar, vai sem medo, vai feliz que você vai ficar bem, seu bebê vai ficar bem, vocês vão ter um parto ótimo. E depois da gestação? Eu tenho que continuar com toda aquela restrição alimentar, ou eu posso comer aquele chocolate que eu quero, aquela pizza, posso pisar o pé na jaca mesmo, e atividade física? A resposta é sim, depois da gestação você tem que continuar com a reeducação alimentar e atividade física. Ainda não é o momento do pé na jaca. Na verdade, o pé na jaca tem que ser situações muito pontuais, né? Então, deixa assim para o seu aniversário, para o Natal, por exemplo, porque o diabetes gestacional ele é uma manifestação transitória de uma disfunção metabólica crônica que a pessoa tem. Ninguém desenvolve diabetes gestacional à toa. Então, você já tem erros metabólicos que predispõem ao desenvolvimento do diabetes na gestação e fora dela também, tá? Mulheres com diabetes gestacional apresentam maiores níveis de resistência insulínica, de disfunção das células do pâncreas que produzem a insulina. Geralmente tem um índice de massa corporal mais elevado, tem geralmente sobrepeso e obesidade, mas não necessariamente. Mesmo mulheres magras podem ter diabetes gestacional, tá? Tem uma tendência a ter colesterol e triglicerídeo elevado, tá? Tem maior chance de desenvolver, de desenvolver hipertensão também. E como eu vou saber se eu continuei diabética ou não depois da gestação? Então, existe uma recomendação que muitas vezes não é seguida, porque principalmente depois que o neném nasce, a gente entra numa rotina e
o bebê acaba tomando todo o tempo da gente, que a gente esquece mesmo de reavaliar depois que o bebê nasce, né? A recomendação é que todas as mulheres no pós-parto, que ele coloca 6 semanas, mas essa avaliação deve ser feita de 5 a 8 semanas depois do parto. Então, lá quando o bebê estiver chegando nos 2 meses, seria a hora da gente reavaliar para ver se essa mulher permanece diabética ou não. E a indicação é de fazer a curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose. Tá? Como é fora da gestação, a gente vai medir só em 2 momentos, no jejum e na segunda hora, tá? Se você faz a curva glicêmica, o jejum tiver menor que 100, na segunda hora menor que 140, normal, você não é mais diabética, tá? Se o jejum tiver entre 100 e 125, e na segunda hora ainda assim for menor que 140 na curva glicêmica, você tem uma glicemia de jejum alterada, que é um estágio de pré-diabetes. Então, tem que continuar com as medidas, com as mudanças do estilo de vida, tá? Se o jejum for maior do que 126, e aqui ele colocou menor, mas está errado, tá, gente? Ah, não, é isso mesmo. Jejum entre 100 e 126. Na segunda hora, entre 140 e 199, aí a mulher tem intolerância à glicose, também é o estágio de pré-diabetes. E se o jejum for maior ou igual a 126, ou na segunda hora maior ou igual a 200, então a gente confirma o diagnóstico de diabetes mellitus. Essa mulher continuou diabética, tá certo? E a amamentação? Quem teve diabetes gestacional ou quem já era diabética pode amamentar? Com certeza, sempre. A amamentação está associada a níveis reduzidos de glicose no sangue. Então, mesmo aquelas mulheres que já eram diabéticas antes vão se beneficiar da amamentação, tá bom? Existe uma incidência reduzida de diabetes tipo 2 entre as mulheres com histórico de diabetes gestacional. Então, isso melhora o prognóstico daquelas mulheres que tiveram diagnóstico de diabetes gestacional. Tá? Ajuda na perda de peso no pós-parto, há uma menor prevalência de desenvolvimento de síndrome metabólica e uma redução no risco de obesidade também a longo prazo. Então, a amamentação é tudo de bom para a mãe e para o bebê e deve sempre ser estimulada, tá certo? E depois, existe algum risco a médio e longo prazo nessas gestantes que tiveram diabetes gestacional? Sim. O risco maior é de diabetes tipo 2, existe um risco maior, principalmente nos 5 primeiros anos após o parto, mas esse risco permanece elevado até 10 anos após, sendo que até 50% das mulheres evoluem para diabetes tipo 2 no período de pós-parto. Então, quem teve diabetes gestacional tem que continuar cuidando da alimentação e praticando atividade física, tá? E amamentar bastante. E também existe o risco de eventos cardiovasculares. Isso aqui são pesquisas mais recentes, não era uma preocupação muito grande, porque as mulheres que têm diabetes gestacional, as mulheres que estão em idade reprodutiva, geralmente são mais jovens, então a gente não pensa muito em infarto, AVC, mas sim, mulheres que tiveram diagnóstico de diabetes gestacional têm um risco 2 vezes maior de eventos cardiovasculares, né, infarto, AVC, outros tipos de trombose, na primeira década após o parto. Então, você tem que realmente continuar cuidando da saúde depois que o bebê nasce. E tem mais. Se a gente achava que o diabetes gestacional está relacionado só com a gestante e com o bebê, não, a gente vê que ele está inserido num contexto muito mais amplo. Alguns estudos demonstraram que a incidência de diabetes é cerca de 33% maior em pais cujas parceiras tiveram diabetes gestacional. Então, até os maridos entraram nessa. Né? E também teve um estudo muito grande lá na população do Canadá que mostrou um aumento de doença ou morte cardiovascular de até 20% dos homens cujas parceiras tiveram diabetes gestacional ou tiveram hipertensão na gestação. Por que isso, né? Já que isso é uma doença crônica, não transmissível, por que também até o marido, coitado, entra lá no risco de doença cardiovascular, no risco de diabetes? Porque o diabetes gestacional está relacionado com padrões de alimentação compartilhados inadequados e com níveis de atividade física semelhantes. Então, geralmente, se o marido não faz, a esposa também não faz e vice-versa. Então, isso é um contexto familiar. Por isso que está relacionado com outras doenças crônicas também na mesma família. E
as consequências para o bebê? Até agora a gente falou da mãe, falou do pai, agora vamos falar um pouquinho das consequências para o bebê do diabetes gestacional. Tem as consequências mais imediatas, né, da gestação e pós-parto, e as consequências futuras. Na gestação e no parto, no pós-parto, quais são os riscos, né? Existe o risco de macrosomia fetal, né, que são aqueles bebês grandes com mais de 4 quilos, e a macrosomia fetal está associada com maior risco de sofrimento fetal, hipóxia, que é a falta de oxigênio cerebral, isso aqui é um problema que pode gerar repercussão para o resto da vida da criança, né? A presença de parto prematuro e também dessa doença que chama policitemia, que é o excesso de glóbulos vermelhos, que é justamente devido à hipóxia, uma tentativa do organismo de responder à hipóxia, mas que depois que o neném nasce, se ele desenvolve essa policitemia, ele tem aumento, uma chance maior de aumento de bilirrubina, com necessidade de ficar internado para fazer fototerapia também, depois do nascimento, tá? Fora isso, existe um maior risco de maior percentual de gordura corporal do bebê, maior predisposição à síndrome do desconforto respiratório, com necessidade de acompanhamento, às vezes até da UTI neonatal, tá? Maior chance de hipoglicemia neonatal, então essas crianças têm que ficar furando o dedinho medindo a glicemia, e às vezes precisam ir para a UTI também, tá certo? Maiores taxas de necessidade de cesárea, não são daquelas cesáreas que a mãe escolhe, enfim, é a necessidade mesmo, a obrigatoriedade de realização de cesárea, e maior chance de obstrução do trabalho de parto, distócia de ombro, que é luxação, dificuldade de nascimento, né, do bebê, e com risco de dano neurológico. E as consequências a longo prazo, né? O diabetes gestacional está relacionado com maior índice de massa corporal nessas crianças, então maior chance delas evoluírem com sobrepeso e obesidade, a presença de resistência insulínica, intolerância à glicose e diabetes, desde a infância até a adolescência e vida adulta, tá? A chance de aparecimento de hipertensão arterial mais precoce e até de desenvolvimento de puberdade precoce, que está associada à obesidade. E aí, para quem ainda não engravidou, eu devo me preocupar com diabetes gestacional? Quais são os fatores de risco? Quando que eu devo pensar, gente, será que eu estou sob risco de diabetes gestacional? Como o rastreamento é universal, na verdade, todo mundo tem alguma chance de desenvolver diabetes gestacional. Mas, é claro, quem tem esses fatores de risco tem que ficar mais alerta. Tem a questão da idade, que existe um aumento progressivo da chance de diabetes gestacional com o aumentar da idade, principalmente depois dos 35, tá? Depois dos 30 a gente já observa um leve aumento, mas mais consideravelmente depois dos 35. A presença de sobrepeso e obesidade, então quem está ali acima do peso e pensando em engravidar, vamos entrando na linha desde antes, tá bom? Antecedentes familiares de diabetes, parentes de primeiro grau, pais e avós que têm ou tiveram diagnóstico de diabetes. E antecedentes pessoais já de alterações metabólicas. Se você já tinha um pré-diabetes, ovário policístico, aumento de triglicerídeo, pressão alta, a presença de acantose nigricans, que são as manchas escurecidas nos locais de dobra, principalmente pescoço, na axila, no abdômen, tá? Doença cardiovascular aterosclerótica, quem já teve algum problema cardiovascular, quem já fez uma ecodoppler de carótidas e viu que tinha placa de gordura, tá? E medicamentos que, porventura, aumentem a glicemia. Existem alguns anticonvulsivantes, existem alguns medicamentos antipsicóticos, corticoide em doses altas, que podem elevar a glicemia. Então, mulheres que estão pensando em engravidar, que usam essas medicações, estão sob o maior risco de desenvolvimento de diabetes gestacional. E também interferem os antecedentes obstétricos, né? Mulheres que já tentaram engravidar e tiveram 2 ou mais perdas gestacionais têm um risco maior de ter diabetes gestacional. Quem já teve diabetes gestacional em outras gestações, quem em outras gestações também teve polidrâmino, que é o excesso de líquido dentro da placenta. Quem já teve algum bebê com mais de 4 quilos tem maior chance, tá? Quem já teve óbito fetal ou neonatal e não descobriu a causa, ou quem já teve malformações fetais com ou sem perda fetal, tem uma chance maior de ter diabetes gestacional. E aí, eu tenho uma chance maior, será que tem como prevenir? Tem alguma coisa que eu possa fazer?
Existem aqueles fatores de risco que não dá para a gente mudar, né? Então, a nossa idade, a nossa herança genética, não tem como a gente fazer, e nossos antecedentes obstétricos, é fato consumado, não tem mais o que fazer, né? Mas existem uma série de fatores modificáveis que a gente consegue diminuir bastante o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional, que são a perda de peso para quem tem sobrepeso e obesidade. Para quem é sedentário, atividade física sempre vai ajudar, mesmo naquelas pacientes que não têm sobrepeso e obesidade, tá? E a reeducação alimentar, que vale para toda a família, como a gente viu, o diabetes gestacional está envolvido, está relacionado com contexto familiar, de estilo de vida inadequado, então essa reeducação alimentar vale para a família toda e para a mulher que está pensando em engravidar também. Então é isso, pessoal. Obrigada. Agora a gente vai, acho que deixar aqui um espaço para dúvidas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, deixa eu só fechar aqui a tela. Flávia, muito obrigado por todas as suas explicações sobre as causas, consequências, diagnóstico, né? E todo o tratamento que é super importante para diabetes gestacional. Nós tivemos aqui uma pergunta da Carla para você, que diz: após o diagnóstico e controle, dentro daquele esquema de 4 vezes por dia, as glicemias de jejum se alteram um pouquinho às vezes, mas o percentil do bebê em peso e abdômen está ali por volta dos 60, por exemplo. Mesmo assim, se utiliza a insulina? Olha, na verdade, sim, quanto mais próximo daqueles valores, melhor. Eu teria que ver mesmo como é que está o seu jejum. Ela Se o seu falou que está jejum... dando, rapidinho, falou que está dando entre Pode falar. 96 e 97. Exato. Ah, tá. Tá muito pouquinho, né? Assim, daria dó da gente usar insulina, ainda mais vendo que o percentil do bebê tá bom. Geralmente, quando o percentil da circunferência abdominal do bebê, a gente só descobre fazendo ultrassom em um local confiável, né? Então, se você fez e tá dando menor do que 75, tá ok. Dá pra gente ir acompanhando, dá para tentar, às vezes, mudar um pouquinho, né, na questão da alimentação, assim, à noite, né? Ver como é que tá ficando o seu jantar, como é que você está indo dormir com essa glicemia, tá certo? Tentar caprichar um pouquinho mais na atividade física, tá? Mas com essa circunferência abdominal do bebê ainda sob controle, dá para a gente ir acompanhando, tá? Porque a tendência é que aumente essa circunferência abdominal, principalmente mais no finzinho da gestação, que a tendência é da glicemia descontrolar um pouquinho mais, tá? Mas isso é só acompanhamento que vai poder dizer, né, se vai ter essa necessidade de usar insulina ou não. Mas, a princípio, dá para continuar observando, tá? E vendo essas questões do que mais que você pode estar melhorando, tá bom? Obrigado, Flávia. Tem mais uma pergunta aqui da Letícia, que diz que sempre foi magra e fez atividade física, ainda assim teve diabetes gestacional diagnosticada no último trimestre da gestação e foi controlada com dieta e exercício. O bebê nasceu em parto cesariana, com quase 4 quilos, 3.800 aqui, é o que ela diz. E diz que também os exames normalizaram após o parto. O que a gente tem que... pode Mas terminar. ela disse que o filho dela tem 3 anos e 20 quilos. Que tipo de cuidado ela deve ter com ele, além da alimentação? E se há algum exame que ela deve solicitar ao pediatra para evitar o desenvolvimento de diabetes? Então, vamos lá. Em relação, né, ao seu diabetes gestacional, às vezes isso acontece, tá? O pico de desenvolvimento de diabetes gestacional é entre 24 e 28 semanas, mas também não é uma carta de alforria se vier negativo nessa época, e porque tem gente que fala, beleza, minha curva glicêmica veio boa, então agora eu posso comer chocolate até o neném nascer. Não, também não é assim, né? Então a gente tem que continuar cuidando da alimentação até o final da gestação. E existem, inclusive, casos de crianças que nascem com mais de 4 quilos e que os exames de sangue maternos ao longo da gestação, todos vieram normais. E aí, quando a gente faz a avaliação da placenta, eles chegam à conclusão que teve uma alteração placentária que é compatível com diabetes gestacional. Então, mesmo com o exame normal, às vezes ainda acontece do bebê crescer muito,
né, ter uma maior distribuição de nutrientes para o bebê, de forma que ele cresce demais, né, nasce macrossômico, e que a gente só chega à conclusão avaliando a placenta também, tá? Então, às vezes aconteceu isso com você, que o seu nível, talvez pelo seu histórico, né, de dieta, de atividade física, conseguiu segurar bem essa glicose ali até o segundo trimestre, mas no terceiro trimestre teve essa manifestação. Importante a gente ver, eu não sei qual era a sua idade, quando você engravidou, porque existe esse fator de risco, né? Mesmo mulheres magras, se engravidarem muito próximo, por exemplo, dos 40 anos, tem a chance de desenvolver diabetes gestacional. Ela colocou aqui 30 anos. Não, 30 anos estava até tranquilo, tá? E ver o histórico familiar, que às vezes você faz tudo certinho, o dever de casa ótimo, mas recebeu uma herança genética ali que você não queria, que acaba predispondo ao desenvolvimento do diabetes, né? Então, como eu falei, tem os fatores que não são modificáveis, né? Então, a nossa herança genética, antecedente obstétrico e a nossa idade não dá para a gente mudar, né? Então, a gente tem que cuidar pensando nisso, que nem tudo está sob controle. Já em relação à criança, o negócio realmente é só reeducação alimentar e atividade física. Tá? Se seu filho, às vezes, está com peso mais elevado, mas se alimenta bem, muita fruta, verdura, legume, não é de comer besteira, não tem problema, tá? Agora, se tá tomando muito danoninho, comendo muito biscoitinho, entendeu? Então, às vezes tem algumas coisas que dão para melhorar ainda, né? Então, eu acho que o foco seria mais esse. E não existe nenhum exame de sangue específico que a gente possa fazer para dizer se a criança vai evoluir para um diabetes ou não. A gente sabe, claro, que as crianças que na infância, principalmente ali na primeira infância, tem alguns picos, ou no começo da adolescência, tem sobrepeso e obesidade, tem uma chance maior de desenvolver diabetes, síndrome metabólica no futuro. Então, cuidar mesmo, tá? Colocar a criança para brincar bastante, tá? A atividade física para a criança tem que ser lúdica, pode colocar na natação ou qualquer brincadeira que ele goste de fazer, mas tem que colocar para correr, evitar tablet, evitar celular e uma alimentação balanceada, tá? Então é isso, não precisa fazer nenhum exame laboratorial ou de imagem pensando nisso, né? Em resolver essa questão da chance de desenvolver diabetes. Doutora Ana, posso fazer pergunta aqui para explicar mais fácil? Doutora, eu no começo da minha gestação, nas 7, 8 semanas, que foi quando eu fiz os exames do pré-natal, a minha glicose em jejum estava em 97. Aí o doutor pediu a curva, mas na curva baixava. Daí ficou só jejum... E no jejum continuou no 96, deu na segunda, quando eu fiz a curva. Tá certo. Mas a partir da hora que tomava a glicose, ela voltava, ficava para baixo, bem para baixo, bem longe não aumentava. Aí eu comecei a fazer atividade física, tal, com 22 semanas, eu descobri placenta prévia e acretismo placentário e tive que parar. Exato. E agora eu fiz o exame eu fiz a glicemia, mas sem curva, e deu 90. Eu devo insistir com o doutor sobre a gente investigar a necessidade de entrar com algum tipo de medicamento, ou você acha que já tendo baixado para 90, como eu não posso fazer atividade física e a alimentação que eu estou fazendo já é suficiente? Exatamente. Você não dá para fazer atividade física, é aquilo que eu falei. Se não tem nenhuma contraindicação, está indicado, mas se tem contraindicação, vamos cuidar dessa contraindicação, né? Então, realmente, por seu problema, você não pode fazer atividade física e tem que caprichar bem na alimentação, e pelo resultado do exame, você conseguiu, tá? Não vai precisar usar insulina, tá? Mas tem que continuar cuidando bastante da alimentação até o neném nascer. Tá eu estou te perguntando até porque, pelas imagens, os doutores acham que até o nascimento ele vai ficar com 3.600 de quilo. Então, ele está crescendo, tipo, não sei se muito, se pouco. Até que assim, a gente considera... Meu primeiro filho nasceu com 3 quilos só, né? Tipo, então agora quando a doutora associou esse tamanho, eu fiquei preocupada. Posso ficar um pouco mais tranquila ou preciso investigar mais? Olha, mais do que o peso, seria interessante a gente avaliar, no ultrassom geralmente vê isso,
é a circunferência abdominal do feto. E em qual percentil que está essa circunferência? Porque eles dão um valor numérico, mas tem que jogar num gráfico de acordo com a idade gestacional para saber qual o percentil. Então, essa é a barriguinha, porque às vezes o neném está crescendo ele todinho, né? Assim, proporcionalmente, é como se fosse, né, uma criança crescendo muito, mas proporcional. Os bebês macrossômicos, a nossa preocupação é que a circunferência abdominal deles é muito grande. É uma gordurinha visceral mesmo, gordurinha abdominal. Tá? É como se fosse uma obesidade do feto, tá? Então, a nossa preocupação mais do que o peso é uma preocupação quando passa de 4 quilos. Mas antes de 4 quilos, o que a gente se preocupa, né, em avaliar é essa circunferência abdominal fetal. Às vezes, o que acontece? Você conseguiu controlar a glicose, né? Sua glicemia de jejum veio boa. Seria interessante você ter mais medidas. Então, se você tiver o aparelhinho de medir a glicose e medir em mais momentos do dia, naqueles horários que eu te falei, né? Para ver se está ficando dentro daquela meta, 95 em jejum ou antes das refeições, ou 140 uma hora após, né? Então, seria interessante a gente ver para saber se está tendo algum escape ao longo do dia, porque às vezes o jejum ficou bom, mas depois das refeições não está tão legal, né? Para ver se o bebê tem chance de crescer muito por conta dessas glicemias. Então, primeiro ver a circunferência abdominal fetal, para ver se está tudo ok, ver o percentil, né? Avaliar glicemia em outros horários, para ver se realmente o tratamento está dando certo, né? Porque se a circunferência tiver menor do que o percentil 75, e se as glicemias antes das refeições e após estão dentro daquelas metas, não tem mais nada a ser feito, não precisa usar nenhuma medicação, tá bom? Porque às vezes a gente precisa mesmo usar insulina. Tem gestante que consegue deixar ali a glicemia de jejum 94, 95, mas quando a gente vê que a circunferência abdominal fetal está aumentando muito, aí precisa de uma dosezinha baixa de insulina para evitar, né? Entendi. Porque o que faz o bebê crescer muito é o excesso da nossa glicose. Não é o excesso de insulina que nosso organismo produz, não. Porque a insulina não entra na placenta, é só a glicose mesmo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, doutora. De nada, Denise. Mais alguma dúvida? Deixa aqui no chat. No chat também está sem dúvidas. Então, o Alan pronto. teve que sair para outra reunião, então eu vou começar falando sobre a parte de alimentação e depois a gente abre para mais dúvidas, se voltar mais dúvidas na parte também da doutora Flávia, a gente vai ter mais um tempinho para dúvidas ao final. E aí, da mesma forma, qualquer dúvida podem colocar no chat e ao final perguntar pelo áudio também. Vou compartilhar a apresentação com vocês. Tá dando para ver direitinho, Flávia? Tá sim. Tá ótimo. Muito bem, boa tarde a todos. Então, dando continuidade e com boas notícias, né? Cerca de 60% a 70%, né, das mulheres que têm o diagnóstico de diabetes gestacional vão conseguir ter esse controle, né, com a adesão da dieta adequada e da prática regular da atividade física. Eu acho muito legal esse dado, né, e bom demais falar depois da doutora Flávia, porque ela trouxe muita informação importante exatamente para a gente entender a necessidade de controlar essa glicemia durante a gestação. E eu tive algumas experiências bem interessantes nas primeiras gravidinhas que eu atendia com diabetes gestacional, em que eu via, né, que elas chegavam no consultório extremamente abaladas com o diagnóstico, com um nível de pressão muito grande, e num primeiro momento eu achava um exagero muito grande dos obstetras, né, esse super controle da glicemia, esse diagnóstico com uma glicemia, né, acima de 96, e com o passar, né, dos acompanhamentos das gestantes e vendo os desfechos positivos quando se controlava essa glicemia, eu entendi que, na verdade, não era um exagero, e sim uma necessidade frente aos benefícios
desse controle adequado da glicemia. Então, o mais importante é realmente ter leveza no momento desse diagnóstico, mas levar muito a sério essa necessidade de controle alimentar, tá? Então, quando a gente tem em mente os benefícios desse controle na alimentação, acho que se torna muito mais fácil essa adesão. E o objetivo principal, então, desse acompanhamento nutricional é diminuir a mortalidade perinatal e a morbidade materna, tanto a curto e longo prazo. Então, como, né, a doutora Flávia mostrou. O objetivo, então, principal desse acompanhamento nutricional vai ser atingir as metas de glicemia, né? Então, a meta de glicemia em jejum, no máximo 95, e as pós-prandiais. Conseguir controlar um ganho de peso adequado durante a gestação, porque isso vai prevenir, né, a ocorrência de desfechos neonatais desfavoráveis e também ajudar como forma de prevenção de diabetes do tipo 2 futuramente. Então, esse controle alimentar vai trazer benefícios para a gestante, não só durante a gestação, mas também a longo prazo, além dos benefícios aí para o bebê. Então, uma alimentação adequada, independente da gestante ter diabetes gestacional, já é muito importante para o adequado crescimento e desenvolvimento do bebê. Para uma gestante com diagnóstico de diabetes gestacional, se torna ainda mais importante, tá? Exatamente porque o excesso da glicemia, né, o excesso da glicose no sangue, vai trazer esse aporte maior de glicemia para o bebê, promovendo um ganho de peso excessivo. Então, controlar essa alimentação vai ser muito importante para o adequado crescimento do bebê. Além disso, né, o controle adequado da glicemia vai diminuir o risco de parto prematuro, do bebê nascer com peso inadequado, né, com excesso de peso, além de prevenir distúrbios respiratórios e metabólicos. A longo prazo, vai prevenir, né, várias doenças crônicas, especialmente diabetes, obesidade e as alterações no metabolismo lipídico. Cada vez mais tem se, né, escutado falar da importância da programação metabólica aí durante a gestação. Isso para qualquer gestante e para a gestante com diabetes prévio ou diabetes gestacional, isso se torna mais importante ainda, tá? E aí, essa terapia nutricional, ela tem que ser o mais individualizada possível, tá? Então, é importante avaliar como que estava o peso da gestante antes, né, da gestação, se a gestante estava com excesso de peso, se tinha baixo peso, se estava com peso adequado, os hábitos alimentares dessa gestante, se já tinha um padrão alimentar adequado, se consumia muitos doces e alimentos refinados, a acessibilidade aos alimentos, além, é claro, das características culturais, socioeconômicas e do estado de saúde dessa gestante. Então, de acordo com o estado da gestante, é que a gente vai realmente conseguir estabelecer as estratégias mais adequadas. Em relação ao ganho de peso, né, é muito importante, já, né, no início do acompanhamento, avaliar em que momento que a criança, em que momento que a gestante, qual o estado nutricional da gestante já no início da gestação. Por quê? Isso vai definir a necessidade de ganho de peso ao longo da gestação. Uma gestante que começa com baixo peso, ela vai precisar de um ganho de peso maior, e uma gestante que começa, né, com um diagnóstico de obesidade vai precisar de um ganho de peso menor. Essa, né, avaliação de ganho de peso, ela no primeiro trimestre, ela deve ser de no máximo 3 quilos para quem, né, tem peso adequado até sobrepeso, e com obesidade no máximo 2 quilos. A partir do segundo trimestre, então, ali por volta de 14 semanas, essa variação de ganho de peso, ela é calculada por uma média por semana, tá? Não que a gestante, toda gestante precise pesar toda semana, mas é interessante fazer uma média desse ganho de peso para avaliar se está adequado ou não, tá? O ganho total, né, de peso que a gestante deve ter ao final da gestação, considerando uma gestante com peso saudável, é de 11,5 kg a no máximo 16. Essa variação de ganho de peso, né, essa margem de segurança, ela também existe em função da estatura. Então, o ideal mesmo é a gente ir calculando ao longo da gestação como é que está evoluindo o IMC dessa gestante. Porque uma gestante, por exemplo, de maior estatura,
ela vai poder ganhar uma quantidade de peso maior pela proporção, né, de ser mais alto. Então, é sempre importante esse acompanhamento e, se possível, avaliar pela curva de IMC se está dentro do ideal ou não. Um adequado ganho de peso vai auxiliar nesse controle glicêmico e auxiliar também no desfecho da gestação. Se a gestante não está conseguindo controlar a glicemia e ainda tem um excesso no ganho de peso, esse desfecho final da gestação pode ser mais complicado. Para quem pretende engravidar, é sempre importante avaliar como está o estado nutricional para, né, na medida do possível, engravidar dentro de um peso saudável ou mais próximo, né, do IMC saudável, que isso vai contribuir muito para a qualidade dessa gestação. Em relação às recomendações nutricionais, é importante a gente ver as diferenças que tem em relação a uma gestante saudável e uma gestante com o diagnóstico de diabetes gestacional. A quantidade de calorias total vai depender do peso, da estatura, do nível de atividade física e desse estado nutricional, se estava com excesso de peso prévio ou não. No primeiro trimestre, não tem uma demanda energética maior do que uma não gestante. O aumento na demanda calórica começa a partir do segundo trimestre, que aí gira em média em 340 calorias a mais de uma não gestante e por volta de 450 calorias a mais no terceiro trimestre. Então, percebam que uma gestante, né, não tem a necessidade de comer por 2, né, como se dizia antigamente. Esse aporte calórico, esse incremento, né, de calorias não é algo tão grande em que, né, a gestante pode comer sem prestar atenção nessa quantidade, porque realmente, se exceder essa quantidade, vai dificultar no controle tanto glicêmico quanto também do ganho de peso total. Em relação à distribuição de macronutrientes, em regra, na prática clínica, quando é uma gestante com diagnóstico de diabetes gestacional, a prática clínica é prescrever a dieta com base nessa distribuição dos macronutrientes. Só as gestantes que têm diabetes tipo 1 ou que têm, né, o uso de insulina mais rigoroso, aí tem a necessidade de fazer a contagem de carboidrato, mas não é a regra, realmente seria mais uma exceção a necessidade de utilizar a contagem de carboidratos. A recomendação geral é realmente basear aí nessas porcentagens de macronutrientes. Aqui eu estou colocando só para vocês terem uma ideia, porque o ideal é que essa distribuição, esse cálculo nutricional realmente seja feito individualmente pelo nutricionista. Tá? Mas eu quero destacar a diferença que tem, então, na quantidade de carboidrato total. Enquanto uma gestante sem diabetes gestacional vai poder ter um consumo de até 65% da dieta vindo dos carboidratos, na gestante com diabetes gestacional, essa porcentagem tem que ser de, no máximo, 55%. Sendo que aquelas gestantes que estão com mais dificuldade no controle glicêmico pode ter necessidade de ter uma diminuição para 40% da recomendação de calorias vir aí dos carboidratos. Além disso, mais importante do que essa porcentagem é a qualidade desse carboidrato, devendo sempre priorizar os carboidratos com maior quantidade de fibra e a oferta de alimentações que sejam equilibradas, ou seja, que não tenha só carboidrato numa única refeição do dia, sempre associando aí com proteínas e com gorduras de boa qualidade. A porcentagem de lipídio e proteína, então, muda um pouquinho para a gestante, mas não de forma tão significativa quanto de carboidrato. Em regra, a recomendação de lipídio ela acaba ficando um pouquinho maior para uma gestante sem diabetes. Essa porcentagem é de 20 até 35%, e na gestante de diabetes pode chegar até 40% do aporte de calorias vindo aí das gorduras, mas com atenção à qualidade dessa gordura, limitando as gorduras saturadas e também tendo muita atenção para não exceder a quantidade máxima na oferta de colesterol. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre esses alimentos fontes e a importância do peixe. Com relação às proteínas, é importante que a gestante ingira pelo menos 1,1 grama
de proteína por quilograma de peso por dia, que é o que vai garantir aí o adequado crescimento do bebê. O excesso de proteína também não é interessante, porque ele pode trazer, né, alterações metabólicas, induzindo, inclusive, o excesso do ganho de peso do bebê, tá? Então, aqui é o geralzão, é mais o que o nutricionista vai utilizar realmente para o cálculo da dieta. E o que, né, qualquer gestante deve ter em mente em relação à sua alimentação e, em especial, os cuidados que a gestante com diabetes gestacional tem que ter para ter esse controle glicêmico. Primeira regra de todas é priorizar o consumo dos alimentos in natura ou, né, os alimentos minimamente processados. Então, a base da alimentação tem que ser esses alimentos. O que seriam, então, esses alimentos in natura e minimamente processados? São os alimentos naturalmente encontrados na natureza e que recebem processos mínimos, né, no seu processo produtivo. Ou seja, as frutas, hortaliças, cereais, leguminosas, castanhas, carnes, laticínios. Então, esses devem, né, ser aí a base da alimentação. Os alimentos processados devem ser consumidos em mínima quantidade e os ultraprocessados evitados ao máximo. Os alimentos processados são aqueles que já recebem adição de gordura, açúcar, sal, tá? E os ultraprocessados, eles já vão ter aditivos químicos, como conservantes, corantes. Resumidamente, os ultraprocessados são aqueles alimentos que, quando a gente vai ver a lista de ingredientes, tem vários ingredientes com nomes difíceis, números. Então, esses seriam aí o grupinho dos ultraprocessados, né? Aqui exemplificado com macarrão instantâneo, mas temos carnes processadas, iogurtes industrializados com corante e açúcar. Pensando especificamente na gestante com diabetes gestacional, deve-se evitar totalmente os alimentos, até os processados, que contenham açúcar. E em relação aos ingredientes culinários, né, óleos, gordura, sal e açúcar, o óleo, gordura e sal podem ser utilizados em pequena quantidade, né, na elaboração aí das receitas culinárias, e o açúcar deve ser evitado, inclusive nas preparações elaboradas em casa. O Alan já compartilhou, né, o link do portal de saúde, que lá tem um guia alimentar que deixa bem claro essa classificação dos alimentos e essa regra básica aí da alimentação saudável. O consumo de água ele deve ser adequado, no mínimo 2 litros de água por dia, sendo que no momento da atividade física deve-se ingerir em maior quantidade, especialmente após a atividade física, e priorizar o consumo dessa água entre as refeições. Fracionar as refeições, né? O ideal é que a gestante com diabetes gestacional faça em média de 5 a 6 refeições diárias. Isso vai ajudar muito no controle glicêmico, evitando com que a gestante fique muito tempo em jejum, que pode ocorrer uma hipoglicemia, e evitar também que coma em grandes quantidades em uma refeição, evitando assim as hiperglicemias. Para a gestante com diabetes gestacional, a refeição da ceia ela é muito importante para evitar a hipoglicemia, né, de madrugada ou pela manhã. Então, é uma refeição que deve existir para a gestante com diabetes gestacional, para evitar um jejum muito prolongado. As refeições, né, elas devem ocorrer, né, de forma tranquila e com regularidade. Então, é importante parar, fazer essa refeição com atenção, exatamente para cuidar muito bem da mastigação, para ter uma atenção à quantidade que está sendo ingerida. E as refeições devem ser o mais completas possíveis, né? Então, não só pensar no que vai consumir, pensando no dia inteiro, mas cada uma das refeições, é interessante que elas sejam completas. Ou seja, não tenha só um tipo de nutriente. Como é muito comum o café da manhã, às vezes, ter muito carboidrato, ou então o lanchinho ser só à base de frutas. É interessante que em cada uma das refeições tenha fonte de carboidrato, fonte de proteína e de gorduras boas. Exemplificando, em vez de num café da manhã consumir uma tapioca, que é um cereal totalmente refinado, de alto índice glicêmico, com geleia e suco,
ou seja, só carboidratozão, fazer uma panqueca ou até mesmo uma tapioca mais com uma quantidade pequena, né, da massa da tapioca, enriquecida com farelos, com linhaça, com chia, e com recheio proteico, um ovo mexido, um frango, que aí você vai diminuir bem o índice glicêmico dessa refeição, ou seja, vai aumentar menos, né, a glicemia e oferecer uma variedade muito maior de nutrientes. Nos lanches, em vez de ficar só no consumo de frutas, por exemplo, associar essa fruta com algum alimento rico em gordura boa, como uma castanha, ou uma boa fonte de proteína, e, né, que pode ser, né, junto com alguma preparação caseira, uma fruta com um iogurte natural, exatamente com esse intuito de dar saciedade, sem exceder no consumo do carboidrato, e também ajudar no controle glicêmico ali daquele carboidrato. Né? No caso das gestantes que usam insulina, esse horário das refeições deve ter ainda mais rigor. Então, é interessante que tenha horários fixos mesmo para essas refeições, exatamente para poder controlar muito bem com o uso da insulina. É muito importante ficar atento aos rótulos dos alimentos, exatamente para evitar de cair em ciladas. No canal do Portal de Saúde tem um vídeo falando sobre rotulagem, mas o que eu quero deixar em destaque é exatamente o que vocês precisam olhar nos rótulos. Então, nessa tabela de informação nutricional, mais importante do que o valor calórico é a porção do alimento, tá? Por quê? Os alimentos eles são divididos, né, em grupos, isso pela Anvisa, né? Grupo dos cereais, o grupo das proteínas e carnes, grupo dos laticínios. E aí, por grupo, tem-se o valor calórico estipulado para a rotulagem. Então, se você observar a rotulagem de qualquer alimento do grupo dos cereais, que aí pode ser um pão, uma torrada, uma aveia, o valor calórico vai ser em média de 120 a 150. Por quê? É padrão. A recomendação pela Anvisa é 150 calorias, com 20% para mais e para menos. Então, esse valor calórico, ele acaba se equivalendo quando você vai comparar dois rótulos. Então, por isso que a gente tem que ficar atento à porção. E aí, então, se eu vou comparar, eu tenho que comparar em porção o que isso significa, o que isso representa. E ao consumir também é importante me basear nessa porção. Então, não adianta, né, a aveia, por exemplo, que é um alimento interessante por ter um carboidrato com maior quantidade de fibra, mas se comer, em vez de 2 colheres de sopa, ou né, para preparar, às vezes eu vejo, né, a gente vai estar fazendo mingau e usa meio copo, um copo de aveia numa receita, essa quantidade, apesar de ser um alimento saudável, esse excesso não vai ser interessante. Então, seguir essa porção é interessante e olhar a quantidade de fibras também. Quanto mais fibra, mais interessante exatamente por auxiliar no controle glicêmico. Deixa eu ver se eu consigo. Com relação à lista de ingredientes, é outro dado importantíssimo. Eu considero a lista de ingredientes até mais importante do que essa própria tabela, porque é realmente onde você vai descobrir o que você está comendo. Então, ver a lista de ingredientes é fundamental. Essa lista de ingredientes, ela vem sempre em ordem de quantidade, então o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade, e assim por diante. Então, nesse rótulo, por exemplo, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, uma farinha refinada, com leite e açúcar, né? Açúcar e leite integral. É a lista de ingredientes da farinha láctea. Então, não é um alimento recomendado para uma gestante com diabetes gestacional, exatamente por ter açúcar, por ter um cereal refinado. É um alimento, se a gente fosse pensar naquela categoria, é um alimento processado. Porém, mesmo sendo processado e não ultraprocessado, ele vai ser um alimento não recomendado exatamente por conter o açúcar, tá? Preferir, então, os alimentos preparados em casa, e aí eu volto de novo para o site do Saúde Rede, que tem várias sugestões de receitas. No preparo dessas refeições, utilizar o mínimo de óleo possível, utilizar sal com moderação e preferir o uso dos temperos naturais.
o açúcar deve ser evitado ao máximo, né, como eu já comentei, mesmo nas preparações culinárias. Se precisar realizar refeições fora ou comprar refeições, né, de fora de casa, é importante priorizar para aqueles locais em que preparem refeições na hora, evitando as redes de fast food. Na semana passada, a Raquel, nutricionista, publicou também um texto bem legal, que vai complementar bastante, sobre dicas, né, de como escolher as refeições de delivery, as refeições fora de casa. Com relação ao controle glicêmico, é muito importante avaliar a carga glicêmica dos alimentos, priorizando os alimentos de baixo índice glicêmico e evitando os alimentos de alto índice glicêmico. A gente tem algumas tabelas que mostram, né, essas características de índice glicêmico ou de carga glicêmica. O mais interessante é, inclusive, trabalhar com a carga glicêmica, que leva em conta a porção, né, do alimento. E aí, com relação a esse ponto, o mais importante do que ficar olhando a tabelinha, esse alimento tem baixo, tem alto, é realmente ter em mente que alimentos que são fontes de carboidrato, exemplo, batata, pão, arroz, as frutas, quando consumidos de forma isolada ou refinada, vai ter um maior índice glicêmico. Então, quando eu comparo arroz integral com arroz branco, o arroz branco ele vai ter um maior índice glicêmico. Já quando eu associo fibra ou proteína e gordura, eu vou conseguir diminuir o índice glicêmico desses alimentos. Então, só reforçando a importância da alimentação equilibrada nos grupos alimentares. Outro ponto que eu acho muito importante é que a gestante, especialmente no início, quando ela tem o diagnóstico de diabetes gestacional, façam um acompanhamento não só da glicemia naquelas 4 momentos do dia, mas associar a isso um diário alimentar. Por quê? Ao fazer esse diário alimentar, vai conseguir associar quais são aqueles alimentos ou aquela composição de refeição que está provocando um descontrole dessa glicemia. Então, é bem interessante que dá para ver claramente, né, quando é uma alimentação ou em excesso, ou realmente com muito carboidrato refinado, a glicemia vai ser muito mais difícil de controlar essa glicemia pós-prandial. Então, eu recomendo fortemente esse controle inicial. Com o passar do tempo, não tem necessidade de ficar registrando tudo, porque você já vai entendendo como o seu corpo realmente está funcionando e reagindo em cada uma das refeições. Eu já acompanhei gestantes que tinham tinham uma dificuldade maior de controlar a glicemia de jejum, outras tinham uma dificuldade maior de controlar a glicemia depois do almoço. Então, identificar esses momentos ajuda também nesse controle da alimentação, tá? E aí, para resumir, deixar o mais prático possível, então, essas recomendações, para que vocês realmente consigam ter bem em mente o que deve consumir e o que não deve consumir, para auxiliar nesse controle glicêmico. Só reforçando a importância, né, dessa avaliação individual em relação ao diário alimentar e o acompanhamento das glicemias. Então, resumidamente, o que deve se consumir todo dia? Hortaliças. E aí a gente entra todo o grupo das saladas, as saladas cruas, né? Alface, tomate, pepino, inclusive beterraba, que muita gente tem medo, né? Beterraba, cenoura, priorizar o consumo delas cruas. Batata yacon, que é uma hortaliça bem interessante para a gestante consumir. E as hortaliças cozidas também, brócolis, couve-flor, abóbora, variando ao máximo possível, consumido pelo menos 2 vezes ao dia. Então, tem que ter na hora do almoço e no lanche ou jantar da noite, priorizando aí uma variedade, consumindo em média, né, de 3 a 4 tipos diferentes por dia. Então, o grupo das hortaliças vai ser muito importante para incrementar no consumo, né, de fibras e de várias vitaminas e minerais. As frutas devem ser consumidas diariamente, porém com uma atenção especial à composição da refeição e ter atenção ao excesso. Então, fruta é bom, mas para a gestante com diagnóstico de diabetes gestacional, tem que tomar muito cuidado com o excesso. A porção recomendada seria ali de 2 a 3 porções de frutas por dia.
tá? Evitando, já vou até puxar para cá, porque tem muito link, evitando o consumo de sucos concentrados. Então, por exemplo, suco de uva concentrado, suco de laranja concentrado não seria recomendado para gestante. O consumo de suco deve ser, né, bem moderado e priorizar aqueles sucos com frutas com baixo índice glicêmico, acerola, limão, associado a algum vegetal. O grupo das leguminosas deve ser consumido diariamente. Para quem não tem o hábito, consumir pelo menos 4 vezes por semana. O que seria esse grupinho, né? Todos os tipos de feijão, feijão preto, carioca, branco, ervilha, lentilha e grão de bico. A ervilha, por exemplo, é uma leguminosa prática de se preparar. O grão de bico, uma leguminosa super versátil, que pode aparecer ali na refeição principal, né, no almoço, mas pode aparecer também nos lanches, como snack de grão de bico, ou como hummus com a pastinha de grão de bico, então dá para diversificar bastante. Incluir diariamente o consumo de sementes e castanhas, e olha aqui que interessante, a gente já faz o link lá com a fruta, então se eu associo essa semente junto com as frutas ou para temperar a salada, eu vou incrementar o consumo de fibras e de alguns minerais muito interessantes. E as nozes e as castanhas, eu vou estar incrementando em gorduras boas, né, o consumo de gordura poliinsaturada, além de ajudar na composição desses lanches. Então, se eu consumo uma fruta com uma castanha, pode ser muito mais interessante para o controle glicêmico do que consumir só a fruta de forma isolada. Consumo adequado de carnes, e aí priorizando sempre as carnes magras, com menor quantidade de gordura saturada, e consumir o peixe, em média, 2 vezes por semana. Tá? A ideia do peixe é exatamente que a gestante consiga atingir, né, as recomendações de gordura poliinsaturadas, especialmente aí, né, o ômega 3. E o que não deve fazer parte da alimentação da gestante, especialmente a gestante, né, com diabetes gestacional? Os doces e açúcares e os alimentos contendo, né, açúcar. E aí é interessante ficar de olho nos rótulos, né? Então, tem alguns alimentos que a gente jura que não tem açúcar, e quando vai ver lá na lista de ingredientes, tem glicose, mel, xarope de glicose, frutose. Então, essa atenção especial aos rótulos, exatamente para não cair em cilada. Evitar qualquer tipo de alimento ultraprocessado, ter muita atenção na escolha dos processados. Então, alguns processados eles podem entrar em pequena quantidade, mas os com açúcar não. E evitar totalmente os ultraprocessados e o consumo de fast food. Gestação dura 9 meses, então às vezes a gente fica, nossa, mas que dó, nossa, mas só a Páscoa, não, mas só o evento, só o chá de bebê eu não vou poder comer. Então, ter realmente essa atenção e entendendo os benefícios é muito importante, fica mais fácil abrir mão realmente desses alimentos. Como eu já comentei, né, ter muita atenção com excesso de frutas e evitar o consumo dos sucos concentrados. E evitar também os carboidratos refinados, arroz branco, pão branco, macarrão, além de evitar os longos períodos em jejum. Muito bem, fico aberta então para as dúvidas e reforço aí para vocês entrarem na página do Saúde em Rede, no portal de saúde, e olhar lá todas as informações do Saúde em Rede. Obrigada. Eu vi que ficou aqui uma pergunta da Letícia, que eu não tinha respondido. Ela perguntou se a chance de ter diabetes na segunda gestação é maior. E ela teve na primeira, né? Então, Letícia, se você já teve na primeira, a chance é maior mesmo de ter na segunda, né? Então, os cuidados têm que começar até antes de engravidar, você já ir entrando no ritmo, né, da alimentação balanceada e mantendo a atividade física. Tá certo? E só um detalhe que eu tinha esquecido de mencionar também, aquela curva glicêmica da gestante que a gente faz para fazer o diagnóstico de diabetes gestacional, qualquer um dos valores alterados, então você mede com 0 em jejum, 1 hora e 2 horas depois da glicose, né? Então, qualquer um desses 3 valores alterados já fecha o diagnóstico. Se for só jejum, fecha. Se for só com 1 hora, fecha. Se for só com 2 horas, também. Tá certo? Não precisa ficar repetindo o exame, não. Tá? Então, uma vez fez a curva glicêmica, já deu alterado, já é diabetes gestacional. Assim, que não façam essa judiação com vocês, porque é horrível aquela curva glicêmica. Muito bem.
E agora, quem tiver dúvida, pode perguntar por áudio também, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida de alimentação, de um alimento que eu vi, o arroz parborizado, que muita paciente me pergunta, doutora, e o arroz parborizado? Ele tem fibra igual o integral? Explica um pouquinho para a gente, Amanda. Olha, interessantíssimo. O arroz parborizado, ele, na verdade, o índice glicêmico dele, ele pode ser até maior do que o branco. Então, o parbolizado, ele é pré-cozido na casca. Então, a vantagem do arroz parbolizado é ele ter uma quantidade de vitaminas maior, mas a quantidade de fibra, não. Tá? Então, ele acaba liberando um pouco mais do amido. Então, por isso que o índice glicêmico pode ser maior. A maioria das pessoas que fazem arroz parbolizado, ele fica um pouco mais empapadinho, né? Então, ele tem uma liberação maior ali do amido. Então, ele não é recomendado. O ideal é realmente o integral. Uma dica que eu gosto de dar para quem não gosta do integral em vez de fazer o arroz agulhinha, fazer o arroz cateto integral, porque ele tende a cozinhar muito mais fácil e a textura, né, para quem não é acostumado, é muito mais fácil acostumar com o arroz cateto integral do que o arroz agulhinha integral. Eu ia te perguntar do cateto também, se adivinhou. Porque ele fica mais molinho. E ele não tem mais amido, porque a sensação que eu tinha era essa, que ele fica tipo quase um risoto, assim, né? Que ele é mais molinho mesmo, né? Então, quando a gente pensa nesse índice glicêmico, a composição como um todo, ela vai influenciar. Então, realmente, o que é mais cozido, mais purezinho, vai aumentar, tende a aumentar de forma sutil mais a glicemia. Mas se a composição da refeição, ela tá com fibra, tem a proteína junto, é o que vai fazer maior diferença, tá? Então, por exemplo, você falou, parece um risotinho. Se eu vou consumir um risotinho que tem ali uns fiozinhos, né, de frango desfiado, a tendência é essa refeição ter um índice glicêmico muito maior do que se eu consumir o arroz com a leguminosa e a salada e a proteína. Então, aquela refeição completa vai ter um índice glicêmico muito, né, mais controlado. Aqui a Adriana levantou a mão, deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone dela. Deixa eu ver. Peraí, que tá aparecendo algumas perguntas no chat aqui, agora que eu vi. Então, o arroz arbóreo, se for o branco, ele vai ter um índice glicêmico maior até do que o agulhinha. Então, o ideal seria o integral, e se for integral, optar pelo cateto. Pode colocar chia na tapioca. Não só pode, como deve. Então, assim, a tapioca, né, tem até uma tapioca de Nil Pão Branco, porque realmente o índice glicêmico da tapioca tradicional é muito alto e até mais alto do que o do pão branco. Dependendo como ela é feita, eu sempre gosto de perguntar, faz tapioca? Eu não pergunto se é uma tapioca pequena, média, grande, porque isso vai depender da interpretação da pessoa. Então, eu pergunto, quantas colheres de sopa utiliza? 3 colheres de sopa equivale a um pão francês. Então, se a pessoa faz usando 4, já está excedendo a quantidade de carboidrato desse pão francês. Então, o ideal da tapioca é sempre agregar fibra junto. Isso, gente, para gestante diabetes ou qualquer pessoa, agrega fibra. E aí as opções são chia, linhaça, coco ralado, e preferencialmente que esse recheio da tapioca não seja, né, carboidrato de novo. Então, tapioca com geleia, eu acho assim o fim, não dá. Então, tenta agregar, né, uma boa fonte de proteína, né, o clássico ovo mexido, uma pasta de grão de bico. Então, diversificar aí, né, com manteiga, só a manteiga, olha, percebam que se quiser só tapioca com manteiga e vai consumir um café, um chá, vai ficar uma refeição pobre em proteína. Então, que tenha pelo menos uma pasta de amendoim, que aí vai ter um pouquinho, né, uma concentração menor, mas vai ter um pouco. Ou então, não consigo, come ali um pouco de castanha depois. Então, tentem sempre pensar isso, novamente, para qualquer pessoa, sempre fazer um café da manhã que tenha uma fonte de proteína agregada para realmente não ficar, né, com aquele, o clássico, né, eu falo, é muito clássico do brasileiro, pão com manteiga e o café, com açúcar. Então, realmente, é um índice glicêmico alto, sem fonte ali de proteína. Então, agregar uma fonte de proteína no café da manhã e em todas as refeições seria ali bem interessante.
E muita Cuscuz é a mesma gente... ideia. Ó, falo do cuscuz. O cuscuz é a mesma ideia da tapioca, só que vai ter um pouquinho mais de fibra, pelo menos. Né? Uma dica que eu dou do cuscuz é fazer o cuscuz nutritivo, que é associar, junto com o flocão, um pouco de aveia, que é exatamente para incrementar na quantidade de fibra, e consumir junto com uma proteína, o ovo, o queijo, e muito cuidado com a quantidade, né? Isso por uma opção do café da manhã. Para a noite, tem gente que gosta de lanchar, né? Se vai fazer o cuscuz, põe com um frango, uma carne e os vegetais juntos, uma cenoura, uma abobrinha ralada e faz um mexidinho ali com aquele cuscuz. Então, a gente tem que realmente incrementar esses grupinhos para não ficar mesmo só no carboidrato. Arroz negro é excelente, ele, né, vai ter bastante fibra. E é frequente as pessoas não saberem quantas colheres de sopa, né, Amanda? Ah, você faz uma... Eu gosto de comer tapioca. Ah, quantas colheres de sopa? Ah, não sei, é desse tamanho, assim, só faz desse jeito, né? Porque só faz jogando a massa, né? E o cuscuz é a mesma coisa, assim, não tem muita noção de quantas colheres de sopa, né? E aí é importantíssimo, eu acabei não conseguindo comentar, mas no caso da criança de 3 anos, que tem essa preocupação com ganho de peso, às vezes é muito comum a criança ter uma alimentação saudável, mas não consegue ter essa equilíbrio de quantidade. Isso vale para gestante também, então as pessoas estão começando cada vez mais a ter noção do que é saudável ou não. Mas, além disso, é importante a gente ter uma ideia da quantidade, se essa quantidade não está excessiva. Então, não adianta eu comer super saudável, mas não ter um autocontrole da quantidade, não ter frequência alimentar, né? Ou seja, um dia eu como uma vez no dia, no outro dia eu como 6, uma hora eu faço uma refeição muito grande. Enfim, então, essa regularidade na alimentação, ela é muito importante para a gente ter esse melhor controle na quantidade, né, que deve ser consumida, né? Tem o controle da fome e saciedade, né, que acaba se perdendo. Tem uma pergunta aqui do Adérito. Qualquer alimento temperado, mesmo feito em casa, é considerado processado? Não, Para todo mundo. Os alimentos preparados em casa, eles não são processados. O nome que se dá, né, para essa classificação da nova é preparação culinária. Então, por exemplo, se eu compro um bolo preparado, que ele não vá a nenhum aditivo químico, eu posso considerar ele um alimento preparado. Eu comprei, né, lá processado. Se eu preparo ele em casa, ele é uma preparação culinária. Então, tem essa diferença aí na classificação. Outra pergunta, Daniele Agner. O que é melhor para diminuir a carga glicêmica? Fazer panqueca, pães, etc., com trigo integral ou incluir no recheio sementes? Ou os dois. Quanto mais fibra. Faz tudo. Quanto mais fibra agregar, melhor. E é interessante, por isso que eu falo da questão de, não, para quem tem que controlar muito rigorosamente, é interessante fazer o diário e acompanhar a glicemia, exatamente para ver o que está aumentando mais a glicemia. Tem uma confusão muito grande em índice glicêmico e carga glicêmica. Vou dar um exemplo. Normalmente a gente fala em índice glicêmico, mas se a gente vai olhar lá na tabela, se eu pego, por exemplo, um bolo com açúcar e um bolo sem açúcar, o bolo sem açúcar, então bolo de banana sem açúcar, bolo de banana com açúcar. O bolo de banana sem açúcar, ele tem um índice glicêmico maior do que o bolo de banana com açúcar, índice glicêmico. Se eu olho a carga glicêmica, aí vai inverter. Por quê? Quando eu olho índice glicêmico, eu estou olhando só quanto que o consumo de 50 gramas de carboidrato vai aumentar a glicemia. Ou seja, o bolo sem açúcar, para fazer o teste, a pessoa comeu uma quantidade maior. Deu para entender? Quando eu penso em carga glicêmica, além de levar em conta, né, esse aumento, eu não vou olhar pela quantidade de carboidrato, e sim pela quantidade usualmente consumida. Então, eu vou olhar a mesma fatia, quanto que vai aumentar. Então, por isso que na prática clínica, quando precisa de um controle mais rigoroso, tem que ver individualmente. Então, não adianta eu fazer uma tapioca que vai ter o ovo como fonte de proteína, vai ter as fibras, as sementes, e eu consumir uma tapioca gigante.
né? Com as mesmas 4 colheres do carboidrato, entende? É mais a gente pensar na substituição. Eu vou diminuir o carboidrato da tapioca e vou acrescentar as sementes para dar saciedade, conseguir fazer a tapioca naquela frigideira. Então, é mais na ideia da composição mesmo da refeição. Então, acho que foi que entendeu. Beleza, né? Deixa eu mais alguma dúvida. Eu acho que ninguém está conseguindo abrir o áudio, é isso? Eu acho que o Alan tinha bloqueado. Deixa eu ver se eu Não sei consigo se desbloquear. eu consigo desbloquear todo mundo. Ó, deixa eu ver. Não, gente, vamos conversar. Yes. Deixa eu tirar aqui. Amanda, não estou conseguindo te ouvir. Eu acho que o microfone está pronto. Eu me mutei em vez de desmutar os outros. Eu tentei aqui permitir quem quiser pode abrir o seu microfone, mas aí eu acho que... Doutora Adete falou que é timidez, pode? Querem ficar escondidinhos, né? Eu sou a Tinda de carteirinha aqui, estou falando até... Muito bem. Bom, o legal quando a gente fala de alimentação saudável vai além, né, do público que a gente está falando, comer bem é para qualquer um, né? Então, cada vez mais a gente vê a importância, né, do comer bem para ter saúde, longevidade, qualidade de vida. E aí, quando se trata de questões metabólicas, a importância é bem maior. Eu já fui da nutricionista que morria de dó das gravidinhas, eu comentei no início, né? E realmente, quando a gente pensa no benefício que traz, né, ali para a gestação, é uma fase tão curta, então realmente vale a pena todo empenho, toda a dedicação, e que não seja uma coisa penosa, né? Acho que o estresse é um outro fator, às vezes, né, que pode dificultar o controle glicêmico e alimentar. Então, quanto de forma mais leve, né, puder levar essa reeducação, essa adesão à alimentação saudável melhor e buscar que, né, os alimentos saudáveis e que tragam prazer, tragam boas memórias, fazer essa associação, né, com a cultura e os hábitos alimentares. Só uma observação também que eu esqueci de fazer, me ocorreu agora, você falando da dor das gestantes, né? É o seguinte, em relação à via de parto, né, que às vezes algumas devem ficar pensando, se eu sou diabética, então tem que ser cesárea. Não necessariamente, tá? Geralmente, as gestantes que conseguem controlar bem a glicose com a mudança no estilo de vida, com a dieta e atividade física, a indicação de parto parto vaginal mesmo, tá certo? Se não tiver nenhuma outra contraindicação obstétrica, porque controlando bem a glicose, geralmente a criança cresce dentro do normal e não tem problema nenhum fazer o parto normal, tá certo? Já gestante que geralmente precisa utilizar insulina, a gente só prescreve insulina quando está bem descontrolada a glicose, mesmo ela fazendo tudo certinho. Então, via de regra, as gestantes que necessitam de utilizar a insulina, os bebês geralmente crescem mais justamente por isso, porque o controle glicêmico foi mais difícil. Então, via de regra, a via de parto é cesariana mesmo, marcando a data, e às vezes, assim que completa 38 semanas, pelo crescimento fetal excessivo. Tá? O bebê, quando cresce muito, falta oxigênio para ele dentro da barriga. É como se existisse uma desproporção entre a capacidade da placenta de fornecer nutrientes e o tamanho do bebê. Então, por isso que, às vezes, a gente tem até que antecipar esse parto, tá? Mas,
via de regra, se você está bem controladinha, gestante diabética, conseguiu controlar bem, você pode escolher, né? O ideal era que fosse parto normal para todo mundo, porque o parto normal também diminui a chance da criança desenvolver alterações metabólicas ao longo da vida. As crianças nascidas de parto normal têm menos obesidade, menos síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, tá? Então, a gente deve estimular o parto normal. Então, se você controlou bem sua glicose, não tem nenhuma outra contraindicação, você pode aguardar o momento do neném nascer. Muito bom. Uma última pergunta aqui, queijos com acompanhamento evitar? Não tem necessidade, o queijo ele pode ser uma boa opção, sim, tem que tomar cuidado, pensando no grupo ali dos laticínios, evitar o excesso do grupo, mas os queijos podem ser um bom acompanhamento aí, para as frutas, no café da manhã, né, por ter a fonte aí, tanto de proteína e de gorduras. Lógico que não é uma gordura tão boa quanto a das castanhas, mas que faz parte da alimentação de forma equilibrada, tá ok. Muito bem, mais alguma dúvida? Senão, nós vamos encerrar, agradecendo a participação de todos. Apareceu mais um. Isso. Última. Suco com beterraba, cenoura. Bom, se for muito concentrada, a beterraba e a cenoura vai ter um alto índice glicêmico na forma de suco. Então, aí vai depender de para quem. Se realmente for uma gestante com diabetes gestacional de difícil controle, não recomendaria colocar beterraba e cenoura no suco. Conseguindo controlar, uma pessoa que está conseguindo controlar bem, aí eu acho interessante, mas associar, não como classicamente se faz como um suco de laranja, né? Suco de laranja, cenoura, beterraba, porque aí já vai ter uma carga glicêmica muito alta. Agora, se for junto com um suco de acerola, de limão, de morango, que tem uma quantidade de carboidrato menor, aí pode ser uma opção interessante para quem está com um bom controle da glicemia. A beterraba tem tantos benefícios para quem pratica atividade física, então, assim, aí seria interessante sim, mas tem que avaliar o controle glicêmico. Quem levantou a mão que eu não vi? Adriana, acho que foi no começo só. Foi no começo, já tinha. Agora, isso do suco, tem muita gente que quer tomar suco verde para não ter que comer a couve depois, né? Então, tem essa questão. Claro que o fato de mastigar a couve, de você ingerir toda a fibra que ela tem, eu acho que é mais benéfico, mas, eventualmente, um suco verde tá ok também, né? Assim, isso. como você falou, se você usar... Exatamente. Se for usar um limão, começa a tomar suco verde e começa a consumir suco de couve, com couve todos os dias, e a couve crua em excesso, pensando na função da tireoide, não é interessante. Então, tudo, né, quando a gente pensa em alimentação, é mesmo equilíbrio. Muito bem. Obrigada, então, gente, pela participação de todos. Essa live vai ficar gravada no canal do YouTube. O Alan já colocou todos os links aí, acompanhem lá, né, para acompanhar outras informações também de saúde. E a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Obrigadão. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.